Bom, boa tarde. Hoje é dia 5 de novembro. Pessoal, vamos iniciar aí com ciências, ok? Peguem a apostila de vocês. Ciências, vamos iniciar aí com o primeiro capítulo. Vai falar sobre o céu e a atmosfera terrestre. Então, vamos lá na página 120 da apostila. Nós vamos falar sobre o dia e a noite, tá? Nós vamos ver alguns astros que fazem parte aí do nosso sistema solar, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre eles, ok? E vamos falar também do movimento que a Terra faz. E eu vou apresentar para vocês um videozinho, tá bom? Então, vamos lá. Espera aí, André. Compartilhar aqui a tela da apostila. Foi, né? O capítulo 1, céu e atmosfera. Olha, então vocês têm aqui na imagem de abertura, né? O céu, tá? Aí a lua, as estrelas, aqui está representando o quê? A noite, não é isso? Bom, então lá na página 120 está falando assim, o dia e a noite. Ao observar o céu, podemos perceber se é dia ou se é noite. Quando o céu está claro, temos o dia e, quando está escuro, temos a noite. Em cada um desses períodos, conseguimos observar diferentes astros no céu. Na primeira imagem, ele está mostrando aqui o dia, certo? Então, o que nós vemos durante o dia? O sol. A luz emitida pelo sol ilumina parte da Terra e deixa o céu claro. O que será que ele está querendo dizer que essa luz emitida pelo sol ilumina parte da Terra? Já já nós vamos descobrir pelo vídeo que a tia vai mostrar, tá? Na segunda imagem, olha, nós temos lá o céu mostrando a noite. Então, nós vemos a Lua, as estrelas e alguns planetas no céu, ok? Lá na página 122, nós vamos fazer a 121 depois, tá bom? Agora não, agora nós vamos lá na 121. Olha só. Na página 121, de olho no local. Você já observou o céu na região onde mora? Quais astros você conseguiu visualizar? Siga as instruções do professor e represente os astros que você consegue observar no céu durante o dia e à noite na região onde você mora. Então, aqui vai ficar uma atividade para vocês fazerem no caderno de desenho para casa, tá? Então, vocês vão desenhar. Vocês vão dividir o caderno de desenho ao meio. Aí, uma parte vocês vão desenhar o céu durante o dia. E qual é o astro que a gente vê no céu durante o dia? E na outra parte você vai desenhar a noite, né? Vai fazer um desenho representando a noite. E quais os astros que representam a noite? Tá bom? Então, depois eu vou reforçar aí essa atividade e vou colocar no aplicativo também. Bom, vocês sabiam que a Terra se movimenta? Vocês já ouviram falar sobre isso? Acho que sim, né? Você já se perguntou como ocorrem os dias e as noites? Enquanto é dia de um lado da Terra, do outro lado é noite. Isso acontece porque a Terra realiza um movimento de rotação. Esse movimento faz com que ela gire em torno dela mesma. A Terra demora cerca de 24 horas
para realizar uma volta completa ao redor do eixo imaginário dela. Esse tempo que a Terra demora para girar ao redor dela mesma equivale a um dia. Ou seja, lembra que ele falou que ela demora cerca de 24 horas? Então, 24 horas é o mesmo que um dia. Então, esse movimento de rotação dela girando em volta dela mesma, olha, nós temos a imagem aqui, se chama movimento de rotação, tá? Aqui nós temos um eixo imaginário, porque ela fica inclinada, tá? Então, aqui eu tenho o polo norte e o polo sul. Vocês podem perceber, olha, aqui está o Sol, os raios solares. Então, a parte que os raios solares ele pega com mais intensidade são as partes mais quentes, né? Lembra que nós já estudamos isso nos trimestres passados? E aqui as partes que ele pega, né, menos intensidade, também são locais que têm menos calor. Então, conforme ela vai girando, a parte onde estava dia, né, quando chega aqui, vira noite, e o outro lado, dia. Então, nós vamos ver isso melhor, entender melhor, pelo vídeo que a tia vai apresentar para vocês, ok? Depois nós retornamos aqui na apostila. Então, vamos entender um pouco melhor sobre esse movimento que a Terra faz. Nós tornamos mais fácil para as crianças começarem a codificar. Smile and learn. Esta foi a minha viagem pelo Sistema Solar. Foi incrível! Uau! Olá, Terráquea. Eu preciso de você para uma nova aventura. Espero que você esteja preparada. É uma missão muito importante. Um asteroide gigante está indo em direção ao seu planeta e temos que salvá-lo. Vamos ter que estudar os movimentos de rotação e translação do planeta Terra, para comprovar se ele vai bater na Terra ou não. Você me ajuda? Sim, claro que sim. A missão começa agora. Agora? Quanto tempo! Eu estava com saudade. Preciso que você me conte tudo o que você souber sobre o movimento de rotação e o de translação do planeta Terra. Hoje é o seu dia de sorte. Esta semana estudamos isso na escola e eu tirei um 10. O planeta Terra, assim como os outros planetas, realiza dois movimentos, o de rotação e o de translação. Você está vendo esse movimento que a Terra faz, girando em torno de si mesma? Se chama rotação. A Terra gira sobre um eixo imaginário que a atravessa, passando pelos polos. Se você prestar atenção, este eixo é um pouco inclinado, quase 24 graus. A Terra demora 24 horas para dar a volta em torno de si mesma, que é o mesmo que um dia. A rotação é a responsável pelo dia e pela noite. Na parte iluminada, é de dia. E do lado oposto, na parte escura, é de noite. Entendeu? Sim, o movimento da Terra em torno de si mesma se chama rotação. Muito bem, agora vou te explicar o movimento de translação. O movimento da Terra ao redor do Sol se chama translação. A Terra demora 1 ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Antigamente, pensava-se que a forma da órbita que a Terra desenhava ao redor do Sol era redonda. Mas não, ela tem forma de elipse. Graças ao movimento de translação e à inclinação do eixo de rotação da Terra, temos as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Quanto mais inclinado estiver um hemisfério em direção ao Sol, os raios solares chegam de forma mais direta até a superfície da Terra. Faz mais calor e, por isso, é verão. Ao contrário, o outro hemisfério está menos inclinado. Recebe os raios de Sol de maneira menos direta. E é inverno. Aqui podemos ver que no hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno. Em 6 meses acontecerá o contrário. O hemisfério sul receberá os raios de Sol de maneira mais direta e lá será verão. E no hemisfério norte será inverno.
Como a translação da Terra não é de 365 dias exatos, mas de 365 dias e 6 horas, temos anos bissextos, que têm um dia a mais, 366 dias. Por isso, a cada 4 anos, temos um dia a mais no mês de fevereiro, o dia 29. Uau! Impressionante! Então, de acordo com estes cálculos, o planeta Terra está perdido. O asteroide vai bater na Terra em 1 minuto. Não! Mas você está considerando que estamos em um ano bissexto? Opa, é verdade. A Terra se livrou do impacto do asteroide. Vai passar bem pertinho, mas não vai tocá-la. Eba! E tudo graças ao ano bissexto. Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na... Então, aí, nós, com o vídeo, com essa animação, vocês puderam compreender um pouco melhor como é que funciona aí o movimento de rotação, e ela também acabou falando sobre o movimento de translação e outras coisas, tá? Bom, continuando na página 123, pessoal, olha lá. Ele fala assim, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desses astros, tá? Que a gente consegue ver aí no céu, ok? Durante o dia e a noite. Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Agora que você já sabe que podemos ver alguns astros no céu durante o dia e a noite, vamos conhecê-los melhor. Bom, vamos falar primeiro então sobre o Sol. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. Ele nos fornece luz e calor, que são essenciais para que haja vida em nosso planeta. Quando o Sol está no céu, não conseguimos observar as outras estrelas. Você sabe explicar por quê? A luz do Sol é tão intensa que durante o dia não conseguimos visualizar as outras estrelas que estão presentes no céu. Assim, só podemos observar as demais estrelas quando o Sol se põe. Então, aqui a gente tem a imagem do Sol, né? Ele que vai aquecer e vai iluminar o nosso planeta, tá? Ele é um astro, né, que tem a luz própria do Sol, ok? Então, a luz dele é mais forte do que as outras estrelas, mais intensa. Então, durante o dia, por isso que a gente fala que não tem estrelas. Na verdade, elas estão lá, só que a gente não consegue enxergá-las por conta da luz solar, ok? E a Lua? A Lua é um astro que orbita ao redor da Terra. Ela é o satélite natural do nosso planeta. Por ela ser bastante brilhante, conseguimos facilmente observá-la no céu noturno. Entretanto, a Lua não tem luz própria. Vamos grifar aqui, olha, essa frase. Que ela não tem luz própria. Mas então como será que a gente vê, né, aquela claridade? De onde vem aquele brilho, aquela claridade? O brilho dela é o reflexo da luz do Sol. Então vamos grifar aqui, ó, que ela não tem luz própria e o brilho é o reflexo da luz do Sol. Quando olhamos para a Lua, podemos observar que há algumas crateras na superfície dela. São esses pontinhos aqui, tá? Depois eu aumento mais a imagem. Essas crateras foram causadas por rochas que vagavam no espaço e acabaram se chocando contra a Lua. Então, ó, aqui a gente tem a foto dela. Eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor, tá? Então, ela tem algumas crateras, né, a Lua, por conta dessas rochas que se chocaram, foram formando buracos bem grandes aí nela, tá? Aí nós vemos no texto que tem algumas palavrinhas que estão em negrito, estão destacadas. Então, vamos ver o que significa orbita. Segue uma trajetória em torno de um astro, né? Então, ela vai rodar ali em torno de outro astro, de um astro. Satélite é o astro que orbita outro astro. E cratera é a abertura muito grande no solo, semelhante a um buraco gigante.
Na página 124, vamos agora ver aí, falar sobre os planetas. Olha só. Página 124. Então, além do Sol e da Lua, é possível observar no céu noturno, né, os planetas que estão mais próximos da Terra. Quando se olha para esses planetas daqui da Terra, percebe-se que eles se assemelham às estrelas, mas, assim como a Lua, os planetas não têm luz própria e apenas refletem a luz do Sol. Então, vamos grifar aqui também, olha. Assim como a Lua, os planetas também não têm luz própria, eles só vão refletir a luz do Sol. Então, por isso que as pessoas acabam confundindo, né, com as estrelas, ok? E vocês sabem quantos são os planetas que fazem parte aí do Sistema Solar? Vocês lembram quais são eles? Nós temos lá Mercúrio, né, são os mais próximos ali do Sol. Nós temos Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, nós temos, e a Terra, né, também está aí nesse pacote, são 8 planetas que fazem parte do Sistema Solar, tá? Os mais próximos, os que estão um pouquinho mais distantes, é Urano e Netuno. Os outros são um pouco mais próximos. Para saber mais, visto da Terra, Vênus é o mais brilhante de todos os planetas. Suas nuvens contribuem para esse fato, refletindo a luz do Sol. Como a órbita de Vênus acompanha o Sol, é mais fácil vê-lo ao entardecer ou pouco antes de amanhecer. É por isso que Vênus, às vezes, é chamado de estrela da tarde. Olha aqui, ó, já no finalzinho da tarde, a gente já consegue ver a Lua, né, e o Vênus ali. A gente acha que é uma estrela, mas é a Vênus, tá? É chamado de estrela da tarde. Ele também é conhecido como estrela vesper, estrela da manhã ou ainda estrela d'alva. Deixa eu aumentar aqui a imagem para vocês verem. Opa. Aqui, olha lá. Aqui a gente tem a Lua e aqui à direita a gente tem o Sol, que já está no entardecer. E às vezes no período da manhã, logo de manhãzinha, a gente ainda consegue enxergar ele também, tá? Bom, continuando. Aí na página 124. Agora outro aqui, nós vamos falar sobre as estrelas. Olha só. As estrelas que vemos durante a noite são tão brilhantes quanto o Sol. No entanto, por estarem muito distantes da Terra, nós as enxergamos como pequenos pontos luminosos no céu noturno. Para saber mais, estrelas espetaculares. Olha lá. Você sabia que existe a estrela binária? Ela é composta de 2 estrelas que giram uma em torno da outra. Como elas estão próximas entre si, muitas vezes parecem ser apenas uma, quando vistas da Terra. Ó, deixa eu aumentar aqui. Aqui a gente está a imagem, ó. Sirius é um exemplo de estrela binária. Ela é formada pelas estrelas Sirius A maior na imagem, aqui, e Sirius B, a pequena estrela azul à direita. Essa é maior, essa aqui é a azul, é a menor, a B. Essa aqui, tá? Página 125. Constelações. Quando olhavam para o céu noturno, os povos da antiguidade formavam linhas imaginárias entre as estrelas, criando figuras.
Essas figuras são chamadas de constelações. Existem 88 constelações, as quais incluem figuras de animais, de objetos, de deuses e de heróis. Você já viu alguma constelação? Que figura ela representava? Uma constelação que se pode facilmente observar durante a noite no Brasil, entre os meses de março e setembro, é a de Escorpião. Ao olhar para as estrelas que formam essa constelação, é possível ver o corpo de um escorpião, com um ferrão na cauda e com pinças próximo à cabeça. Então, nós temos algumas outras constelações. Depois vocês podem fazer uma pesquisa para descobrir aí quais são as outras constelações. Aqui a gente conhece assim, né? Tem essa do Escorpião, tem o Cruzeiro do Sul, tem as Três Marias, existem outras. Depois vocês podem estar fazendo uma pesquisa aí sobre as constelações que existem. Então, os povos antigos, né, usavam linhas imaginárias, eles iam traçando aí, ligando, né, as estrelas e formavam aí várias figuras, tá? Bom, então vamos voltar lá na página 121. Olha lá. Na página 121, nós temos o Mão na Massa. Ele fala assim: leia a seguir um trecho da música Claro e Escuro. Então, nós vamos ler o trecho. Depois ele fala: volte à letra da música e pinte de azul o nome de um astro que podemos observar no céu durante a noite. Depois, pinte de amarelo o nome de um astro que podemos ver no céu durante o dia. Na letra B, ele fala: desenhe a noite e o dia de acordo com as características apresentadas na música. Então, vamos fazer a leitura aqui da letra da música para vocês poderem realizar as atividades. Então, fala assim: claro e escuro, é noite escura, não vejo cor. Quem sabe a lua, faça o favor de iluminar a terra, trazer alguma luz, mostrar o colorido de um mundo escurecido. É dia claro, amanheceu, então o sol nos devolveu cores bem brilhantes, intensas, contrastantes, nuances diferentes, radiantes, reluzentes. Então, aqui a gente tem um trechinho dessa música. Primeiro, vocês vão pintar, tá? De azul, o nome do astro que a gente vê no céu durante a noite. E de amarelo, o astro que nós vemos durante o dia. Então, procurem aí na letra da música e pintem essas duas palavrinhas. Depois, vocês vão desenhar aí o dia e a noite de acordo com as características que a letra da música está falando, tá bom? Lá na página 125, olha lá. Vocês vão... os pontos a seguir representam as estrelas que formam a constelação de Escorpião. Ligue esses pontos seguindo a ordem crescente dos números e conheça essa constelação. A ordem crescente é do menor para o maior, tá? Então, vocês vão ligar aqui os pontinhos do menor para o maior e vamos formar aí a constelação de Escorpião, certo? Então, vamos lá, podem começar, eu vou voltar para a sala. Vou dar um tempinho aí para vocês. O de olho no local, então, fica para casa, no caderno de desenho. Então, vocês vão dividir a folhinha, tá? Uma folhinha. De um lado, vocês vão desenhar, que a gente vê o céu, né? No céu durante o dia. E do outro lado da folhinha, né? Na outra parte, na outra metade, você vai desenhar
que vemos no céu durante a noite, ok? Então, o que nós vimos hoje, né? Aí, o Sol, que está no céu, né? E ele tem o quê? Luz própria, o astro que tem a luz própria, é ele que vai aquecer, é ele que vai iluminar o nosso planeta Terra, certo? Nós vimos também aí sobre a Lua, as estrelas e os planetas, lembrando que a Lua, ela não possui luz própria, ela vai refletir, assim como a Lua e os planetas, eles vão refletir a luz do Sol, ok? Também vimos que as estrelas, elas também têm uma luz bem intensa, assim como o Sol. Só que não é tão intensa quanto, não chega a ser tão intensa quanto do Sol. Por isso que durante o dia nós não conseguimos enxergar as estrelas, porque a luz do Sol ela ainda consegue ser mais forte, mais intensa do que a luz das estrelas. Ok? Então, ciências, nós vamos parar por aqui hoje e vamos iniciar então história. Continuando na apostila, nós vamos iniciar aqui que fala sobre as formas de lazer, lá na página 190. Eu vou compartilhar a tela da apostila, tá? Vamos lá. Página 190, pessoal. Observem aí a imagem. Felipe, a tia já volta aí com você, tá? História. Aqui. Formas de lazer. Nós já vimos algumas... nós já falamos sobre o lazer, né, no trimestre passado, as formas de lazer que existem, que é importante para a gente ter os momentos de lazer, de descanso, não foi? E aqui a gente vai reforçar, só que aqui a gente vai estar falando, vai voltar um pouquinho no tempo, então a gente vai falar um pouquinho de como as pessoas faziam, né, para se divertir, como que era o lazer das pessoas lá no período colonial, né, que era quando a gente ainda fazia parte aqui o Brasil fazia parte obedecia, né, as ordens, os comandos de Portugal, tá? Então, nós temos aqui na imagem de abertura, a imagem de quem sabe, um circo, certo? Então, olha lá, aqui a gente tem a imagem do circo. Não sei se vocês já foram ao circo ou não, mas se vocês não foram, se vocês conhecem, ele é bem legal. O circo, antigamente, ele tinha animais, mas com o tempo, muita coisa foi, né, mudando, assim. Eles foram tirando várias coisas por conta que não eram, as pessoas foram vendo que não era muito legal nas apresentações, né, porque sacrificava muito os animais e tal. Então, o circo, ele, assim como muitas coisas, né, ele foi sofrendo aí algumas alterações, mas não deixa de ser uma atração, uma forma de lazer muito legal e divertida, ok? Então, vamos lá na página 192. Deixa eu diminuir aqui a tela. Aqui no Conversa Vem, ele fala assim: as páginas de abertura deste capítulo mostram um espetáculo de circo. O circo é um ambiente de lazer. Você conhece outras formas de lazer? Sabia que festividades religiosas também são momentos de lazer? Então, vocês vão registrar aqui depois, tá? Outras formas de lazer que vocês conhecem. Quais são as outras maneiras, né, que existem para a gente se divertir aí, para ter o nosso lazer garantido, ok? Bom, vamos falar sobre as festas religiosas no Brasil colônia. Então, como que eles faziam para se divertir? Qual era a diversão das pessoas de antigamente? Será que a diversão deles é igual a dos dias de hoje?
né? Vamos ver se essas formas de lazer sofreram também alterações. Então, olha só. Os momentos de lazer são diferentes em cada momento da história. O que é divertido para você hoje poderá não ter tanto significado para as crianças da sua idade daqui a 20 anos. Com as festividades, também é assim. Então, como a tia falou, né? Com o tempo as coisas vão sofrendo alterações, né? Vão evoluindo. Então, algumas coisas vão sendo modificadas, melhoradas, tá? No passado, as festas populares eram, em sua maioria, eventos políticos ou religiosos. As pessoas se divertiam ao comemorarem o nascimento de uma criança, o casamento de alguém e celebravam datas religiosas. Observe a imagem a seguir. Aqui nós temos a obra do Jean-Baptiste Debré. O nome desse quadro é Coleta de Óbulos para a Festa do Divino Espírito Santo. Então, aqui essa festa, ela ainda existe até os dias de hoje em alguns locais aqui do Brasil e em Portugal também, tá? Então, o que seria a coleta de óbulos? Ó, eles saíam nas ruas arrecadando contribuições, né, coisas para ajudar tanto as pessoas que precisavam, né, e também ajudar as igrejas. Então, essa era a diversão deles. Eles saíam em grandes grupos pelas ruas, pegando arrecadações para ajudar as pessoas que precisavam e também as igrejas. Aqui. Página 193. Festa do Divino Espírito Santo. Ó. O quadro da página ao lado retrata os preparativos para a festa do Divino Espírito Santo. Essa celebração é uma das festas religiosas mais antigas do Brasil, pois existe desde a época do Brasil colônia. É realizada pela Igreja Católica, geralmente entre os meses de maio e junho. Tá? Então, aí, no caso, as famosas festas de... já vai pegar ali a festa junina. Em toda a festa do Divino, escolhia-se um imperador, ou seja, aquele que vai governar, né, que vai reinar, para comandar a festa. Podia ser uma criança ou um adulto. Entre os objetos festivos, não podia faltar a bandeira com a imagem de uma pomba da paz, representando o Espírito Santo. Então, aqui a gente tem, olha, isso aqui já é nos dias atuais, né? A festa do Divino Espírito Santo, que ocorre tanto aqui em alguns lugares do Brasil, quanto em Portugal, que foi, né? É uma tradição que veio de lá, tá? Sobre quermesses, vocês já ouviram falar? Vocês já participaram de uma quermesse? Como será que eram as quermesses lá no período colonial? Será que eram parecidas com as de hoje, que a gente conhece? Então, vamos ver aqui sobre as quermesses. Nos anos 1800, não havia muitas formas de lazer como existem hoje. Por isso, as festas religiosas, como a festa do Divino Espírito Santo, eram momentos esperados por todos. Além de ações de devoção a um santo, havia a organização de uma quermesse, uma festa no espaço da igreja ou em frente a ela. Nas quermesses havia comidas, brincadeiras, músicas e encenações teatrais. Glossário. Olha, no texto nós temos a palavrinha devoção em destaque. Então, devoção significa crença e respeito por uma divindade religiosa. De olho no local. Essa atividade aqui também vai ficar para casa. Aí depois eu retorno com vocês para explicar, tá bom? Então vamos lá na página 194. Pessoal, página 194.
Irmandades. O que será que significa irmandades? Vamos ver aqui, olha. Durante o Brasil colônia, também havia irmandades religiosas, né, eram espaços ali de socialização. As pessoas devotas de algum santo, elas reuniam-se formando sociedades que praticavam a caridade, ajudavam no tratamento de doentes, arrecadavam roupas e comidas para os necessitados. Existiam irmandades de homens e de mulheres, livres ou escravizados. Cada irmandade realizava festas religiosas em homenagem ao seu santo padroeiro. Essas festividades também eram chamadas de folguedos, tá? São as festas populares aí que eles faziam em comemoração a algum santo. Então, os folguedos são festas populares e tradicionais que se realizam anualmente. Nessas festas, além das missas e das procissões, há música, danças, fogos de artifícios e barracas de comidas. Sobre as irmandades de afro-brasileiros, vamos ver aqui o que eles faziam, como que eram feitas como que eram feitas, né, as irmandades. Africanos escravizados, livres, libertos e seus descendentes participavam de irmandades religiosas. Nelas, eles promoviam festas e se divertiam em seu tempo livre. Também juntavam dinheiro, que era usado para libertar pessoas escravizadas ou garantir um enterro digno aos afros brasileiros, né? Porque, como vocês sabem, nessa época ainda existiam muitos escravos e eles, né, não tinham as mesmas mordomias, né, direitos que os portugueses. Então, aqueles que conseguiam, que eram livres, né, e eles iam juntando dinheiro para poder, pelo menos, dar um enterro digno aí para aqueles que não conseguiam a sua liberdade a tempo, tá? No Brasil, várias irmandades foram criadas em devoção a Nossa Senhora do Rosário. Nos folguedos realizados em sua homenagem, havia a escolha do rei e da rainha da festa, igual tinha lá na quermesse, né, na festa que a gente viu na página anterior. Aqui eles escolhiam também o rei e a rainha, tá? Então aqui a gente tem, olha, uma festa de Nossa Senhora do Rosário. Deixa eu aumentar um pouco aqui a imagem. Aqui já ficavam, né, nessa irmandade dos afro-brasileiros, ficavam aqui, né, os negros, eles se juntavam para poder realizar aí a festa deles. E dar continuidade também, né, à sua crença, à sua religião. Bom, agora, lá na página 195, nós temos aí 2 exercícios para fazer, tá? Eu vou explicar, depois a gente volta aí para a sala para vocês fazerem. Olha só, no número 1, ele fala assim: circule as palavras que estão escritas corretamente. Então, na letra A, nós temos a palavra quermesse e quermesse. Quermesse com C e quermesse com 2 S. Qual das duas está correta? Eu vou circular que está correta. Letra B, folguedo ou folgedo. Qual é a palavra correta? Letra C, devoção com 2 S ou devoção com cedilha? Então, eu vou circular a palavra correta. Feito isso, no exercício 2, nós vamos utilizar aí, na própria apostila tem alguns significados das palavras, tá? Escreva o significado das palavras que você circulou. Então, você vai procurar, vai escrever aqui qual o significado de quermesse, de folguedo, de devoção, tá? Só voltar aí no texto que tem, senão você pega também o seu dicionário e pode procurar, mas no texto vocês vão achar também aí as definições, os significados, ok?
Vou voltar para a sala, vocês já podem iniciar. Bom, feita a correção, então o que nós vimos aqui hoje em história? Nós vimos, então, como eram as formas, né, uma das formas de lazer das pessoas, né, lá no período colonial. Como que elas faziam para se divertir? Naquela época, será que tinha internet? Né? Tinham parques, assim como nós temos hoje, locais, né, como a gente tem hoje para se divertir. Então, naquela época, no período colonial, o modo de lazer deles, né, de se divertir eram comemorar festas muito voltadas para a religião. E essas festas tinham como propósito o quê? Fazer arrecadação para ajudar a igreja e ajudar as pessoas que precisavam, tá? Nós vimos aqui duas festas, né? A festa do Divino Espírito Santo, vimos as quermesses, que eu acredito que muitos já participaram, né? Que são as famosas aí festas juninas. Vimos lá as irmandades, uma delas era voltada lá também para a prática da caridade, ajudar, né, no tratamento de doenças. Vimos também as irmandades afro-brasileiros, dos afro-brasileiros, que tinham como propósito também continuar, né, a praticar suas crenças e tal. E também eles ajudavam outros escravizados, né, outros negros que ainda estavam escravizados, e também tinham a preocupação de dar um enterro mais digno para aqueles que não conseguiam a liberdade ou, né, que não tinham ainda condições de ter uma vida mais digna, ok? Aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre as festividades indígenas, como é que os índios, né, os indígenas fazem para se divertir. Vou deixar como atividade de casa, olha lá, na página 193, vocês vão fazer o seguinte, vamos lá acompanhar a leitura, página 193. É o de olho no local, tá? Ele fala assim, na região onde você mora, existem festividades religiosas? Você já participou de uma quermesse? Vá à página 35 do material de apoio e escreva no diário como foi sua participação nessa festividade. Caso não tenha participado de nenhuma, pergunte a um adulto como foi participar de alguma outra festa ou comemoração realizada em sua comunidade. Lembre-se de ilustrar o seu diário com o tema da festa. Então, aqui, na página 35 do material de apoio, ó, então vocês vão escrever, né, quem já participou de alguma festa, né, de alguma quermesse, uma festa religiosa, aí, você vai escrever como foi a sua participação. Se você ainda não participou, pergunta para alguém aí da sua casa, um adulto, ele vai falar como é que foi, você escreve e depois você desenha aquilo que você relatou aqui, ok? Então, não precisa recortar, pessoal, ok? Você faz, depois a mamãe, aí a família tira a foto, envia para a tia para ver o que vocês fizeram. Certo? Combinado? Bom, então nós vamos ficar por aqui hoje. Essas atividades que a tia deixou, vocês podem entregar até amanhã, ok? Eu vou colocar lá no aplicativo, mas aí vocês podem estar entregando até amanhã, sexta-feira, porque a tia vai estar corrigindo tudo direitinho, ok? Então, um beijo para vocês. Amanhã tem aula de educação física, não esqueçam, tá bom? Até segunda-feira. Beijo, pessoal. Quem vai ficar na salinha, pode ficar. Quem não vai...